Então tá bom, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bitcoinheiros de plantão. Tudo bem com vocês? Pá, Maravilha. E tudo Plantão, ótimo. pô. Pô, cada semana a gente tem um convidado especial, um mais legal que o outro, né? Hoje a gente está aqui com o Daniel. Tudo bom, Daniel? Tudo ótimo, Ivan. Muito obrigado pelo convite, cara. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Aprecio muito o trabalho de vocês, trazendo um canal claro de informações sobre Bitcoin para a nossa galera brasileira aqui. Prazer é nosso. Obrigado você pela presença e por arranjar um tempo aí, um tempo de blocos minerados aí para falar com os bitcoinheiros. É uma honra estar aqui, cara. Que bom, Prazer. que bom. Hoje o papo é legal, é um papo que eu gosto muito, sou curioso. É coisa de quem gosta de teoria da conspiração, né? É. Quem gosta de teoria da conspiração vai gostar do programa de hoje. Quem gosta de teoria da conspiração é quem tem um faro para mentira, né? Como diz o professor Olavo, se as conspirações existem, cabe a nós teorizar sobre elas para que a gente possa entendê-las. Bom, vontade para exercer poder sobre os outros sempre existe. Essa vontade é melhor realizada quando se obscurece as coisas, né? Se tu evidenciar para as pessoas o que tu quer fazer com a boa vontade delas, é bem provável que elas não façam. Dó, você também gosta de teoria da conspiração, né? gosto, sim. Como bom bitcoiner paranoico, gosto bastante de teorias da conspiração. Entre aspas, conspiração, você está dizendo conspiração. Seja, ou teorias, né, digamos. Enfim. Mas eu gosto desse assunto, justo o assunto do que a gente vai conversar hoje é um assunto que há alguns anos atrás eu entrei nessa toca aí também. E em algum momento eu meio que me deu sei lá, um piripaque. Eu falei, não quero mais saber dessa toca e joguei, tipo, parei de cavar. Mas vai ser interessante voltar aí a rever, a escutar aí o que o Daniel tem para falar, tá? O que ele cavou aí, o que ele encontrou nessa toca, e ver se eu consigo ter uns flashbacks aí desse tempo que eu também dei uma caída aí na toca. Perfeito. Bom, o programa de hoje é sobre John Nash e o Bitcoin. Poxa, Alan, agora sim. Tinfoil. Agora sim. Mas agora tá protegido. O Dove está utilizando Tá improvisado, né? o boné da Dragon's Den. É isso aí. É uma teoria, exato. É interessante que é uma teoria da conspiração de quem é contra o Bitcoin, né? Quem acha que o Bitcoin é controlado aí por um grupo especial, digamos. Como assim, Dove? Não entendi. Não, que o Dragon's Den, esse tal desse Dragon's Den é uma teoria da conspiração que o BTC é controlado por um grupo. Não, o Dragon's Den que eu conheço dois. Um era um subgrupo do barra BT, do Bitcoin ali no Slack, que foi o subgrupo de onde saiu o NoteWax. E o Dragon's Den também foi onde eu me formei em Bitcoin. Quer dizer, me formei em Bitcoin, acho que é meio formal demais para se falar, né? Onde eu aprendi um bocado sobre Bitcoin, que foi conversando com aquele pessoal fera dos Estados Unidos e da Europa. E eles têm um canal no Mumble chamado Dragon's Den, onde ficam discutindo Bitcoin o dia inteiro, o que está acontecendo o dia inteiro. É onde fica lá o Shinobi, onde fica tem muita gente boa que anda por lá. E era lá que andava também o Jao, que foi o cara que pela primeira vez me apresentou essa teoria do John Nash como sendo o criador do Bitcoin. Nice. Perfeito, vamos falar disso. Antes da gente falar sobre o tema de hoje, Daniel, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse brevemente sobre você e como você caiu no Bitcoin. Cara, eu já empreendi em diversas áreas. Minha formação é administração, mas desde o final da faculdade eu tomei o caminho dos
da autoescola, né? Pessoa que procura aprender as coisas sozinhos. E logo depois apareceu o Bitcoin. Uma vez que eu encontrei, antes disso eu ia de assunto em assunto, um generalista mesmo, e quando eu encontrei o Bitcoin, eu foquei naquilo, eu encontrei, acredito ter encontrado a coisa mais importante que está acontecendo no mundo hoje, coisa que tem mais relevância, que mais pode trazer bons resultados para a humanidade. E pagar aqueles que atuam com ele também, né? Então, ele junta a fome e a vontade de comer, digamos assim. Então, para mim aquilo ali foi quase que uma coisa milagrosa. Não tenho atenção para outras coisas desde então. Ô Daniel, e aí você estava falando desse grupo aí, né? Dragon's Den. Uhum. Esse grupo existe ainda hoje? Dá para fazer parte? Existe, o grupo é aberto para qualquer pessoa que tiver interesse em entrar. Mas o que é um site? O que é? Tem um site, eu posso passar para vocês depois, o site, vocês podem linkar ali. É um grupo que só discute em inglês, né? E eles estão constantemente ali tratando dos assuntos da pauta do dia. E tem gente muito boa ali, cara. Tem o Nothing Much, que é um gênio. Cara, tem só cara bom ali. Depois eu posso passar uma lista ali para vocês. Legal. E aí você disse que um deles te falou sobre John Nash e a possível relação do John Nash com o Bitcoin, né? Vamos contar primeiro para quem está assistindo a gente quem foi John Nash. O John Nash é aquele cara que ele era um gênio. Para começo de conversa, ele era um gênio. Quando ele foi recomendado para a escola acho que foi a Princeton, na carta de recomendação dele estava escrito só isso: esse cara sentado na tua frente é um gênio. Enviado essa carta para o reitor. Ele fez diversos trabalhos ao longo da vida dele. Na década de 40, ainda na faculdade, a dissertação dele para a conclusão da faculdade, para pegar o diploma, foi o Nash Equilibrium, que muitos anos mais tarde foi premiado com um prêmio Nobel. O cara ganhou um prêmio Nobel no TCC. Ele não era brincadeira. Entre outras coisas, o Nash era conhecido por encontrar soluções impossíveis para problemas que ninguém acreditava que fosse possível de encontrar. O apelido dele era Bugs Brains, que ele tinha ideias inconcebíveis, assim. Ele atacava os problemas de uma forma inesperada e surpreendia todo mundo. Praticamente um alienígena, assim. Ele fez diversos trabalhos, né? Não tenho aqui uma lista de todos eles, mas um dos mais impressionantes foi o que chamam de Isometric Embedding of Riemannian Manifolds. Ele basicamente provou que é possível tu colocar em um espaço euclidiano, ou seja, um espaço de duas dimensões, uma representação de qualquer objeto de três dimensões, mantendo equidistantes todos os pontos que existem dentro dele. Ou seja, tu consegue botar um objeto 3D num espaço 2D e fazendo de uma forma smooth or non-smooth, desculpa, eu não tenho as traduções desse termo, smooth or non-smooth, o smooth tem relação à aparência, né? Mantendo a aparência ou não mantendo a aparência, tu consegue fazer com que ele sempre seja mantido a distância entre quaisquer dois pontos que componham esse objeto 3D. Isso daí, a descrição eu não sou especialista nisso, mas a descrição que eu vi desse trabalho dele é que ele fez uma coisa descomunal de trabalho manual para fazer as provas dessa teoria. E isso daí é um conhecimento essencial de geometria, que é uma coisa intrínseca à nossa realidade, né? Então ele trouxe conhecimentos essenciais da natureza da realidade humana na qual nós vivemos. E ele trouxe diversos avanços para a teoria dos jogos. Ele era aquele cara que procurava assim, qual é o trabalho mais difícil que pode ser realizado, o que vai me dar o maior prêmio, o que está em voga, o que é mais difícil,
traz para mim que eu vou resolver. E ia lá, todo mundo dizia, não, tu não vai resolver, tu és um idiota, não sei o quê. 2 meses depois, 3 meses depois, estava lá no México, uma solução esplendorosa, apresentando para todo mundo. Toma aqui. O pessoal costumava dizer que ele era muito arrogante, e ele teve diversos problemas com relação a isso, mas tentando se colocar no lugar dele, imagina que tu és um gênio fora da caixa, tu enxerga diversas coisas que quase ninguém enxerga e tu tem que se comunicar com os umpa-lumpas. É difícil não passar como arrogante às vezes, né? Então, isso é um pouquinho da... Eu passo diariamente por esse tipo de situação, eu sei muito bem. Sim, é verdade, eu acompanho lá no grupo. Lá. Bom, mas então, ou seja, ele estava fazendo tudo isso quando ele tinha mais ou menos 20 anos e ele também trabalhava nessa Rand Corporation, né? E ele tinha criado essa forma de encriptar e decriptar mensagens, né? E ele estava se comunicando com a CIA, parece, mandando cartas para a CIA dizendo que ele tinha descoberto algo muito importante. Estamos falando aí do período da Guerra Fria, né? Por isso que esse tema era tão importante na época também, né? Não era algo brincadeira, assim. Sim, nesse período que ele estava trabalhando para a Rand, ele começou a... Logo depois ele começou a desconfiar que a CIA e a KGB estavam em conluio contra a população. E logo depois ele foi diagnosticado como esquizofrênico. Então, isso que é muito louco, cara, porque isso que para mim da história dele chamou muita atenção. Ou seja, pós-Guerra Fria, ele está ali com 20 e poucos anos, entrou na faculdade bem recomendado, resolveu esse monte de problemas aí que ninguém tinha conseguido resolver, cria o Nash Equilibrium, teoria, né, que depois ganhou o prêmio Nobel, cria o bargaining, resolve o bargaining problem, começa a criar um sistema inquebrável de encriptação, se comunica com a CIA e de repente o cara surta, né? Ou pelo menos é isso que a gente sabe. Pois é, cara, isso daí é uma incógnita, né? E não só surta, como depois ele é provavelmente a única pessoa na história que se cura da esquizofrenia, porque eu não conheço nenhum outro caso que tenha se curado. Ele foi internado à força. Diversas vezes. Diversas vezes, todas à força, nunca concordou, pediu advogados para tirar ele, sempre... E recebendo tratamentos que o colocavam em coma induzido através de medicamentos. E tudo isso surgiu depois que ele começou a teorizar sobre conspirações do governo americano com o governo russo. E aquilo que ele falava, que era o objetivo da conspiração, olhando para trás em retrospecto hoje, é o que se vê. O que se vê é que as liberdades foram tolhidas, os países foram endividados aos bancos centrais, que acabou se tornando o próximo foco da carreira dele. Então, em retrospecto, faz muito sentido. Eu imagino que naquela época, onde não tinha internet, não tinha meios para a gente se comunicar, uma pessoa falando isso ia parecer um alienígena, e não é à toa que ele foi taxado de louco e foi internado à força. Até a esposa dele foi convencida de que ele era louco. Mas a condição dele nunca foi aquela descrita no filme, né? A condição dele, ele diz que ele tinha ideias e as ideias eram inconcebíveis e as ideias apareciam na cabeça dele como vozes. No filme, ele é retratado como sendo um esquizofrênico que enxerga pessoas e as pessoas ficam atormentando ele. Ele fala que nunca teve nada disso. O que acontecia é que ele tinha ideias, que essas ideias vinham com vozes, e que essas vozes eram distantes da realidade aceita por todos. Essa é a descrição que ele dá da condição dele. Sim, é interessante você falar... Desculpa. Ele não tomava remédio, tá? Ele tomou remédio enquanto era obrigado, mas sempre que ele podia, ele se esquivava dos remédios. E alguns anos depois de parar de teorizar conspiração, principalmente, de ser internado, ele voltou ao normal, ao não normal, né? O normal dele, que era uma pessoa brilhante demais, assim, até para ser compreendida. E aí tem a história que aí é muito interessante, né? Quando ele consegue sair do manicômio, né? Do hospital onde ele estava internado, ele foge para a Suíça, né? Isso. Aí ele foge para a Suíça.
Por que ele fugiu para a Suíça? Então, vale a pena mencionar aqui que já antes, enquanto ele era um undergraduate na faculdade, ele já considerava que a aula mais importante, a cadeira mais importante que ele teve foi uma de economia internacional. E ele disse que, por sorte, essa cadeira foi lecionada por um economista austríaco. Economista austríaco, a gente sabe que é muito diferente do economista que a gente tem aí hoje em dia, né? Eles trabalham com base na praxeologia, na ação humana. E a teoria monetária deles é uma coisa completamente diferente, não prevê manipulação monetária, booms and busts. Inclusive, a teoria de dinheiro austríaca é aquela de Hayek, que diz que dinheiro não deve ter inflação. Eles prezam por uma qualidade do dinheiro, uma qualidade que possibilite as pessoas que trabalham preservarem seu esforço através da economia do próprio dinheiro, sem ter que se especializar em investimentos, sem ter que divertir sua atenção daquilo que realmente é o seu trabalho, onde agrega valor à economia, né? Usar o dinheiro como reserva de valor. Ponto. Exatamente. Restaurar a capacidade de reserva de valor. Se o dinheiro não for reserva de valor, ele não é dinheiro, né? Essa é a ideia. Ou talvez mais do que reserva de valor, como unidade de contagem, só que imutável. Também. Como metro, por exemplo. Exatamente, é isso que ele fala ao final da vida dele, os últimos 10 anos, né? Pensar num dinheiro com qualidade, né? Pensar na qualidade do dinheiro como se pensa na qualidade de uma reserva de água, num suprimento de energia elétrica, uma unidade de conta que seja estável e que o valor de todo o resto gire ao redor dela. Se uma coisa está em mais demanda do que tem oferta, quer dizer que a temperatura dela está aumentando, a temperatura dela é medida em preço, basicamente. E voltando à tua pergunta... Isso, exatamente, vamos voltar aí. Ou seja, só para contextualizar, estamos aí, pós-Segunda Guerra, período de Guerra Fria, ele sai do hospital que ele estava internado, pega todo o dinheiro que ele tem, todos os dólares que ele tem e foge para a Suíça. Isso, ele foge para a Suíça, assustado, né? Porque ele entendia que ele estava sendo perseguido. E a primeira coisa que ele faz, ao chegar na Suíça para pedir asilo, é correr para uma casa de câmbio e trocar todos os dólares dele por franco suíço. Moeda forte, que era lastreada, era a última moeda lastreada em ouro, que o ouro oferece uma política monetária não manuseável, né? Não manipulável. Ele é uma inflação muito mais branda. A inflação do ouro hoje em dia é 2% ao ano, não sei quanto que era naquela época, mas devia até ser menos se lugar. Menos tecnologia de mineração, Com né? certeza era menos. Então ele foge para a Suíça e a primeira coisa que ele faz é tentar trocar os dólares por euros. Consegue trocar. Por franco suíço, franco suíço. Por francos suíços. E ainda naquela época ele começa a se comunicar com seus parentes e amigos através de pseudônimo. Ele manda cartões postais e manda cartas utilizando pseudônimos. Ele não chega-se a constatar, pelo menos eu não vi em lugar algum, ele utilizando o mesmo pseudônimo que utilizou o Satoshi Nakamoto. Mas isso era de praxe para ele. Ele já tinha esse hábito de fazer isso. Imagina, o cara que trabalhava com criptografia, ele estava um pouquinho ligado na privacidade, né? Sim. E agora por russos e americanos, imagina só. Não, e aí essa história que ele estava na Suíça, ele troca todo o dinheiro dele por francos suíços e vem agentes da CIA, pegam ele à força, botam num carro, botam num avião e levam de volta para os Estados Unidos. É verdade isso? Foi mesmo a força que ele teve que voltar para os Estados Unidos ou não? Cara, eu não peguei essa parte. Não sei te dizer. Mas eu acredito que sim. Talvez eu tenha lido alguma coisa a respeito, mas tem que... Tudo que pode ser conspirado, pode ser conspirado. A história que eu li é que ele será conspirado. É que agentes da CIA pegam ele, botam ele no avião e levam ele à força de volta para os Estados Unidos. Caramba, onde é que tu leu isso? Ah, cara, agora eu vou ter que pegar minhas fontes, eu não sei de cor. É possível. Você pensa que o cara trabalhou no sistema criptográfico para uma corporação, uma corporação que trabalhava para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e que estava pensando que os Estados Unidos estava conspirando contra a sua própria população. É bem possível que a CIA vá atrás do cara e traga ele de volta antes que ele comece a abrir a boca
Exatamente. Mas deixa Não só... vamos esquecer do Gavin Andreessen, que foi chamado pela CIA para dar explicações sobre Bitcoin. Deixa eu perguntar ao Daniel uma coisa que passou aí batida, e, quer dizer, ao Alan não passou e a mim também não. Aí o Nash pode ser o Satoshi? Cara, eu estou bem convencido de que sim. Não existe nenhuma prova, né? Não tem como todos os rastros ficaram bem ocultos, mas existe todo um conjunto de evidências que me leva a crer que, para dizer o mínimo, é a teoria mais plausível. Eu não conheço nenhum outro que esteja tão perto, assim, porque todo o trabalho da vida dele girou ao redor disso. Então, uma coisa interessante para contextualizar e responder tua pergunta, quer dizer, não responder, mas dar mais dados a essa pergunta, é que ele já tinha começado a explorar a ideia do dinheiro ideal, né, quando ele estava na faculdade, já nos 20 e poucos anos dele. Obsessão. Depois ele fica um tempo sem publicar nada a respeito, né, teve esse período aí que ele foi perseguido pela CIA, etc. E em 95... E vamos lembrar que 95 aí é quase que o auge do movimento cypherpunk, né? Ou seja, o mailing list ali que rolava ali com Nick Szabo, Veidai, Assange, enfim, Timothy May. Isso aí é começo dos anos 90. E aí, em 95, ou seja... Ele já estava bem ativo nessa época. Em 95, ele começa a ficar ainda mais ativo e começa a viajar o mundo inteiro dando palestras sobre o dinheiro ideal. Sim, ele começa a viajar o mundo inteiro dando palestras sobre dinheiro ideal, que nada mais é do que a teoria austríaca de dinheiro, né? É aquela teoria que visa restaurar a capacidade de reserva de valor ao dinheiro. E eu acho que vale a pena aqui fazer um link que ele não era um desconhecido para o pessoal do movimento cypherpunk. Naquele mailing list onde frequentava Wei Dai, Hal Finney, eles já falavam em John Nash e eles o consideravam um proto-extropian. Proto-extropian é alguém dedicado à evolução da estrutura de valores e padrões para o contínuo melhoramento da condição humana. Uma pessoa que estava focada em medicina para melhorar o desempenho mental, sistemas de computação para melhorar a comunicação, e um sistema monetário que fosse inabalável, digamos assim, né? Por que não? Inabalável. Melhora a condição humana. Exatamente, inabalável e que melhorasse a relação, a eficiência da comunicação e de cooperação entre seres humanos, né? Exatamente. E como eles já conheciam John Nash, viviam por perto, e John Nash estava disponível, ele estava lá em Princeton, eu acho bem provável que eles tenham feito contato com John Nash em algum momento. Ou tentado. Contato, sim, e ele pode ter inspirado, né? Agora, ser ele... no mínimo teria sido inspirado. Tem coisas muito técnicas que eu acho que saem um pouquinho da parte mais teórica, que era o forte dele. Mas já agora um comentário disso do Ideal Money. O Ideal Money, como ele desenhou, e ele chegou a defender isso até mais ou menos, quase até ao final, tem uma diferença que não é muito grande, mas existe em relação ao Bitcoin, que é, na definição dele, é um sistema de inflação zero. Ou seja, a massa monetária deve crescer igual ao crescimento da economia mundial. Já o Bitcoin ele é deflacionário, que ele vai tender para um valor mais ou menos constante, em que a economia vai crescer mais rápido do que a massa monetária. Portanto, vai começar a haver deflação, enquanto que no Nash seria inflação zero, né? Através de algum índice. Quando ele fala em inflação no Ideal Money, eu tenho a impressão que ele trata em inflação objetiva, não inflação relativa à produção. Ele trata a inflação objetiva em relação à unidade utilizada. Então, ele está falando que aquela unidade realmente não vai ser expandida. Inflação zero quer dizer que o dinheiro não é expandido.
não o preço das coisas. Não é o efeito da inflação. Não é totalmente, porque é o seguinte, ele tenta indexar algo que cresce, mas cresce de uma forma controlada. Por exemplo, ele sugere indexar a commodities, a alguns metais. É um pouco diferente do Bitcoin, que tende para não crescer mais, não é? Portanto, eu diria que, sei lá, um saco de arroz, nessa unidade, imagino que custa 10 unidades. Daqui a 10 anos continua custando 10 unidades. Já em Bitcoin, se ele custa, sei lá, X satoshis, ele vai custar X satoshis menos algo, né? Vai ter deflação. Então é um pouquinho diferente. Eu acho que talvez o Bitcoin seja uma tentativa do Ideal Money evitando a armadilha que é esse indexador. Esse indexador é super perigoso e pode abrir a porta para algo que não tem controle. Então é melhor ter um pouquinho de deflação do que esse cenário perfeito que ele desenhou, que não dá para implementar na prática. O indexador é subjetivo, né? Também. O indexador é subjetivo e não existe uma forma de aplicar o indexador, uma vez observado que ele vai contra os interesses daqueles que produzem o dinheiro que é utilizado, né? Ele teria que ser uma commodity mesmo e que seja negociado por fora. No Ideal Money, se tu observar, ele tem várias versões. Ele evoluiu o Ideal Money ao longo de 10 anos. Ao final, ele já não falava mais só em Ideal Money. O nome da palestra já tinha mudado, era Ideal Money and Asymptotically Ideal Money. E é isso que me leva a crer que ele já não tratava mais, que é que tratou no início, de Ideal Money como inflação zero relativa. Eu acho que ele falava da inflação objetiva, porque quando ele utiliza o termo Asymptotically Ideal Money, ele quer dizer um que tende a ser ideal, tende a ser inflação zero. E que é exatamente o que a gente vê com o Bitcoin. O Bitcoin ele começa com uma inflação muito alta e essa inflação vai decrescendo com o passar do tempo até chegar em zero. Então, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão, é um pouco difícil interpretar o trabalho dele, para mim, pelo menos, mas eu tenho a impressão de que o que ele trata ali é justamente o termo austríaco de inflação, que é a inflação do meio em si, e não o efeito da inflação desse meio de troca sobre os preços que ele... Inflação da massa monetária e não dos preços. Eu acho que ele está... Eu entendi que ele está de inflação zero disso. Numa entrevista ele fala que ele começou a desenvolver essa ideia nos anos 50, 60. Exato. Então, é uma ideia que está na cabeça dele, como a gente falou já há anos. Em 95 ele começou a dar palestras sobre o assunto. Exato. E durante os 20 anos, como o Daniel acabou de falar, também essas ideias foram, né, evoluindo e mudando. Ele foi, né, obviamente, recebendo feedback da comunidade, provavelmente também da lista Cypherpunk. E foi, né, alterando, mudando, não sei, ou seja, se realmente ele era o Satoshi, ele não iria mudar a ponto de, na palestra dele, deixar na cara que ele é o Satoshi, que ele está envolvido. Eu tenho uma dúvida, não sei que você quer falar. Ou seja, sendo alguém paranoico como ele. Né? Não, deixa eu perguntar uma coisa. Alan. Diga. Isso aí, Douglas. Fala. Que ele apresenta alguma coisa de diferente no Ideal Money dele que não está na teoria austríaca de economia? Ou basicamente ele faz um rebranding aí do que ele leu, do que ele aprendeu da economia austríaca? Tem algum conceito novo que ele incorpora, que ele cria? Não. Até onde eu sei, não tem nada de novo ali, não. Tá. Mas ele tenta colocar de uma forma implementável, não é? Eu acho que o pessoal da escola austríaca ficou só na teoria e ele disse, não, vamos fazer assim, assado. Ele dá assim algumas pistas de como se poderia implementar. Ele vai bastante ao concreto. Ele é o cara de resolver problemas impossíveis, né? Ele pega os problemas, ataca de maneiras que ninguém jamais imaginou e chega a uma solução. É isso que ele faz. Essa é a especialidade dele ao longo da vida. Porque acho que para encerrar essa parte, eu separei algumas coisas que ele fala no Ideal Money dele que me parecem que remetem muito ao trabalho da economia austríaca e eu realmente não sei até que ponto tem algo de novo aí ou não, mas são coisas que a gente lê e ouve constantemente aí no mundo bitcoinheiro. Então, por exemplo, ele sugere que uma moeda eletrônica internacional
com suprimento emitido de forma estável, surgirá para competir com cada moeda fiduciária nacional. Essa competição, por sua vez, resolverá um problema de práticas bancárias de interesse próprio, porque os bancos centrais serão agora forçados a servir seus clientes, caso contrário, eles os perderão para uma opção melhor. Isso é Hayek. A opção está sempre ao lado, né? Agora, em qualquer lugar que você esteja, só conectar na internet tens uma outra opção. Então, o outro me oferece a melhor, ou então, tchau. Aí perde-se a autoridade do governo de ditar regras. O monopólio foi quebrado. Então, agora todos têm que competir. Então, a tendência é que todas as outras moedas, se quiserem sobreviver, ou seja, se quiser manter o controle sobre a circulação de dinheiro, eles vão ter que, no mínimo, oferecer um de qualidade similar. Exato. Essa é a ideia por trás dele no Ideal Money. Exato. E ele fala também, né, da questão do dinheiro ter um padrão de medida, assim como a régua, como o watt, como uma unidade de medida, né? Uhum. É bem Fala isso. isso também. Legal. Você fez uma pergunta, falei. E as unidades de medida não mudam, né? Então, volta a remeter àquela ideia de que a inflação é objetiva ao meio, e não a consequência inflacionária do meio. Você fez uma pergunta. Você queria fazer uma pergunta, Alan? Não, eu queria saber, porque eu não sou especialista no John Nash, mas eu queria saber qual é a experiência do John Nash como é que eram as habilidades dele com programação, assim, públicas, né? O que se sabia sobre isso? Então, o que se sabe de programação do John Nash é que depois dessa fase que ele teve de esquizofrenia, uma das ferramentas que ele utilizou para se curar foi a programação. O que ele fazia é sentar no computador e programar, e se o resultado da programação desse aquilo que ele planejou programar, ele sabia que ele não estava tão louco quanto parecia. Então, era uma forma que ele tinha de verificar propriamente, que é genial, só ensina. Eu achei maravilhoso quando eu li isso daí sobre ele. E eu vi ele mesmo falando isso em vídeo. E lembrando também que ele, nessa época de ouro dele, nos 20 anos em que ele estava resolvendo todos esses problemas e criando as teses dele, ele também criou uma teoria de um sistema de computação descentralizado. Sim, isso estava naquelas cartas que ele mandava para Rand ou para CIA, não sei exatamente para qual que ele mandou. E são aquelas cartas que foram desacreditadas, né? Mas hoje em dia já se tem isso como prova, que foi aberto o arquivo da CIA e eles pegaram lá as cartas recebidas, as respostas que foram enviadas, está tudo registrado lá, está tudo disponível na internet para quem quiser ver também. A gente pode depois oferecer os links aí para os telespectadores de vocês. Perfeito. E é legal mencionar que essas cartas, no filme que foi feito da vida dele, tem uma coisa sobre teoria da conspiração, que todo mundo que teoriza sobre conspiração acaba sendo difamado, desacreditado de alguma forma. E no filme do John Nash, tudo que toca a vida dele, partes relevantes, tudo tá meio descaracterizado. Inclusive essa parte. No filme fica parecendo para os telespectadores que ele nunca trocou cartas nenhuma. E hoje sabe-se que as cartas estavam lá, são as cartas nas quais ele avisou que encriptação, criptografia estava ficando muito forte e que a entropia é muito mais fácil de ser obtida do que a capacidade de desencriptar. Então, a capacidade de embaralhar dados estava evoluindo exponencialmente, muito mais rápido do que a capacidade de remontar esses dados de uma pessoa sem o segredo pudesse. Então ele falava que em breve isso estaria disponível para o mercado consumidor. E por coincidência se observa que nos Estados Unidos a criptografia para o mercado consumidor foi proibida, né, por muitos anos depois disso. Perfeito. Sim. Mas essa computação aqui eu dei uma pesquisada, ele escreveu para Rand Corporation quando ele estava lá, que é tipo uma incubadora. Era uma incubadora, ele estava, tipo, as ideias que ele tinha aí de coisas tecnológicas poderiam ser desenvolvidas, muitas coisas ele deu aí para Rand, e a Rand aí decidia então se seguir adiante com os projetos ou não.
Isso, e algumas das Engavetaram, provavelmente, isso aí. engavetaram. As respostas são bem nesse sentido mesmo. Nós agradecemos sua contribuição, mas, no entanto, não temos interesse, estamos descontinuando o seu trabalho conosco. E olhando em retrospecto, sabe-se que o trabalho dele era visionário, né? Daniel, eu tenho curiosidade para saber um pouco mais sobre essa carta ou essas cartas que ele trocou com o Hal Finney. Hal Finney, só relembrando para quem não sabe, foi a primeira pessoa a se comunicar com Satoshi Nakamoto e a segunda pessoa a rodar o software do Bitcoin, a rodar um full node, né? Uhum. Olha, Ivan, eu não sei de cartas dele com o Hal Finney. Eu não conheço. Do Satoshi, sim. Agora do John Nash, utilizando seu nome mesmo, eu não conheço. O que eu sei de ligação deles é só aquilo lá que eu já te falei para vocês agora, que era aquele e-mail que o Hal Finney mandou para a mailing list do EIDAI e descrevendo John Nash como Proto-Extropian. Perfeito. E aí, não sei se a gente quer falar mais alguma coisa sobre a vida dele, mas indo um pouco mais para frente, o Bitcoin é lançado em 2008, final de 2008, né? Uhum. E em 2015, o John Nash está dirigindo para a faculdade, sofre um acidente de carro e morre. Foi esquisito esse acidente ou... Me parece bem esquisito, tá? Primeiro que foi 9 meses depois de ter morrido o Hal Finney. Hal Finney morre em agosto de 2014, o John Nash morre em maio de 2015. Ele estava voltando de um prêmio que ele tinha recebido na Europa, não lembro onde agora, e no Turnpike de New Jersey, ele estava num táxi, ninguém foi buscar ele no aeroporto, ele estava num táxi e esse táxi colidiu no Turnpike e tanto ele quanto a esposa dele foram arremessados para fora do táxi e morreram na hora. O motorista saiu praticamente ileso do acidente. Então é conjectura, mas parece ser bastante suspeito, né? E nessa época ele já não estava mais trabalhando em Engenheiro Ideal, tá? Ele parou de trabalhar em Engenheiro Ideal por volta da época em que o Satoshi Nakamoto sumiu, que foi a mesma época em que a CIA apareceu na jogada, intimou o Gavin Anderson. Daí o Satoshi sumiu, é o que se esperaria do John Nash também, né? O cara não gostava, não tinha muita confiança na CIA. E é isso. Ou conhecia demais, né? O que a CIA poderia... Quanto a CIA poderia fazer para encontrar alguém. É o que me parece. Imagino, não deva ter sido muito difícil descobrir, né? Se hoje em dia já tem bastante gente teorizando que tenha sido ele. Naquela época, a CIA, com acesso a informações que já tinha, acho que era muito mais fácil. E você acha que essa morte do Hal Finney foi esquisita também, apesar de ter sido declarada como uma doença degenerativa, ou não? Não dá para entrar nessa viagem? É bem esquisito, né? Assim, eu não tenho como alegar nada, mas que gera suspeitas, gera. O cara era extremamente saudável, era maratonista, e de repente é acometido por uma doença rara, que coloca ele numa cadeira de rodas e definha até morrer. Eu acho que envenenamento é uma causa bem plausível para isso. O que vocês acham? Cara, eu acho esquisito para ser. Eu acho muita coincidência. Possível é possível, né? Não vou dizer que é impossível, mas não sei se é o caso. Às vezes eu até penso que não sei se o Nash ele não se desapareceu, por exemplo, vai saber. Outra opção. Não, o Nash teve enterro e tudo. Ele já estava velho, né? Mas os corpos foram encontrados ao lado do táxi. Só um minuto. Alan, você está querendo compartilhar algo? Ok.
Sim, não dá para ter certeza, dá só para especular realmente. Isso é fato, né? Mas O melhor que a gente pode fazer é colocar num contexto ali e tentar criar uma teoria que abarque tudo e que faça tudo fazer sentido, né? É por aí que eu tento trabalhar. O negócio é criar toda uma narrativa em torno do cara e fazer o negócio encaixar. Eu pessoalmente eu gosto dessa história, eu gosto dessa narrativa, eu gosto que o Satoshi seja o John Nash. Para mim é a notícia que eu gostaria, né, que seja confirmada. Seria uma honra, seria inclusive uma bela de uma, como é que chama? Uma confirmação aí de que é um sistema. E um alívio porque ele está morto também, né? Não, exato, e que as chaves privadas estejam na cabeça dele também, espero. Que ele tenha sido parar na Agradecemos ao taxista. Se fosse honesto, certamente estariam na cabeça dele ou até destruídas, né? Porque ele é um cara ele é um idealista, né? Isso. Ou talvez seria perfeito, mas acho bom demais para ser verdade e acho que não é bem o género dele. Eu acho que ele deve ter inspirado. Lembra que o sobrenome dele termina com S e começa com N, hein? Opa. Satoshi, né? Nakamoto, Nash, né? Opa. Inspirado, nossa, novamente. Agora sim, inspirado. faz sentido, faz muito sentido. Agora foi. Entendeu? Não, pode ser inspirado, pode ser alguém algum aluno aí que trabalhou com ele em Princeton, lá na universidade onde ele foi professor. Enfim, pode ser muita gente, pode ser ele também, pode ser um cara na Croácia que a gente não tem nem ideia que existe também, sei lá. Olha, ele era famoso. Não para da vida. Um búlgaro aí. Ele era famoso por coordenar cientistas. Ele entrava numa área que ele desconhecia e ele coordenava cientistas para alcançar um objetivo. Ele pegava um cara com uma especialidade tal, outro cara com uma especialidade tal, ele ia lá, sentava, começava a fazer perguntas e perguntas. No começo as perguntas eram fora de ponto, e depois ele começava a chegar mais perto do ponto, até ele chegar no eixo da coisa, e ele juntava com outro, e esses caras juntos faziam uma solução nova. Foi assim que ele fez o trabalho dele em Partial Differential Equations. Ele acabou já, no meio da carreira dele, ele já era conhecido como a maior referência no mundo em Partial Differential Equations, que é uma coisa muito utilizada aí em algo trading hoje em dia. Enfim, o cara... É um socrático, né? É um Sócrates, diga. Ele era um mensageiro, cara. Ele trouxe conhecimentos avançados sobre coisas básicas da realidade. Então, tem que olhar com muito respeito para a obra desse cara. Eu acho que uma coisa legal também de olhar sobre essa história do John Nash é que algumas vezes as pessoas entendem o Bitcoin como algo que surgiu do nada, como alguém que criou uma nova moeda eletrônica e que eventualmente isso seria um esquema ou algum projeto individual para, enfim, benefício próprio. E perde a contextualização de há quantos anos, né, quanto tempo que essa questão do dinheiro ideal, né, que esse problema que a gente vive desse modelo keynesiano, há quantos anos isso vem sendo tentado ser resolvido, né? Há quanto tempo tem gente tentando resolver esse problema? Desculpa. Não, isso desde o pós-guerra, né? Desde o acordo de Bretton Woods, até a gente pode ir para frente o início do movimento cypherpunk, o movimento do John Nash com relação ao dinheiro ideal, economia austríaca de economia, ou seja, ter um pouco mais de contexto histórico a respeito da problemática do modelo keynesiano que a gente vive ainda hoje, né, ou vivia até a criação do Bitcoin, e quanta gente brilhante como o John Nash, acho que ele não foi o único, se dedicou anos da vida para resolver esse problema, né, de uma maneira descentralizada e que ninguém pudesse quebrar esse modelo ou voltar atrás. Aí que tá, né? Porque até então todas as soluções que surgiam tinham um single point of failure, né? Eram centralizadas de alguma forma. E o que acontecia era que era fechado e o criador era o principal proponente era preso, coagido de alguma forma a parar com aquele trabalho.
uma vez realizado o advento da time chain, né, do blockchain, essa sequência de proof of work, surgiu uma forma da gente contornar aquele dilema do general bizantino sem ter que confiar num ponto central. Então já não podia mais ser destruído, os incentivos foram criados, agora era só o pessoal executar. O que fazer para barrar isso? Não pode parar o negócio. Então vamos fazer o quê? Vamos matar os proponentes. Se prendesse ele, só ia dar mais voz. Vamos matar de alguma forma que não deixe rastro. E, pô, Deixou herdeiros, não, o John Nash? O John Nash tem um filho, tem 2 filhos, na verdade. Tem o John Steer, que é o filho do primeiro relacionamento dele, com quem ele não casou, que parece ser um cara normal. E tem um outro filho dele, que é o... Desculpa, não me recordo o nome dele agora, mas ele é esquizofrênico também. E dizem que tem o mesmo talento que ele tinha para matemática. A questão é saber com quem que ficou as chaves privadas, né? Com qual dos dois? Eu acho que ele deixou as chaves privadas no trabalho dele. Se a pessoa for lá e começar a ler a Ideal Money, 1, 2, 3, todas as versões, é capaz de encontrar as chaves privadas ali. Com certeza. Perfeito. Não, Com vai certeza. saber. Tem alguns números aí no Bitcoin, de repente 144, 21, tal, de repente alguma mistura disso com o livro, com ele, deve dar para encontrar. Vai lá buscar. Isso, vai lá ler Por bastante. favor, Tem que vai ganhar entender 1 milhão de Bitcoin. Por favor, cara. Aí vai ter que, pirar 20 anos da sua vida aí com números e palavras no trabalho do Nash. Cipar. Para cipar, talvez. Não sei, tenta fazer um hash de cada um daqueles trabalhos ali, tenta, vai que dá. Bom, então a pessoa mais poderosa do mundo hoje ou é um desses 2 filhos do John Nash, ou é a esposa do Ralph Finney, certo? Não. Não? Pois agora. Os dois Não, são é. os 2 maiores candidatos aí, digamos. Vai colocar um alvo na cabeça dessa gente aí, tipo, Calma lá. viajando. Eu não fiz nada, meu, só tô falando. Não, porque isso só. Não, tô falando pra vocês, não é, para mim é improvável. Se essas pessoas, do jeito que elas são paranoicas, não, essa Satoshi não deixou chave. Se são essas pessoas, quer dizer, o A Satoshi esposa não deixou do Ralph chave. Finney era gente boa. Do jeito que ele é paranoico, ele não deixou chave. Se ele era velho, tal, eu não estava interessado nisso. Se pá falou, compra Bitcoin pro filho, tá ligado? Tipo, você não precisa de 1 milhão de Bitcoin para... Sabendo o que é o Bitcoin, ele sabe que você não precisa ter 1 milhão para, tipo... Não, nem quereria para destabilizar. Você Se não... foi qualquer desses, sumiram, acabou, morreram. Eu também acho. O Satoshi paranoico que é... Não dá para saber. Eu acho que não custa nada a gente ir lá visitar o filho dele, levar um presente para ele, ver como é que ele tá. Vai que, né? Fazer uma amizade aí. Mas assim, o Becas estava falando que acha que não deve ter sido ele, mas que provavelmente tenha sido alguém inspirado. Pô, o cara era um mestre criptográfico, ele programava. Ele desenvolveu um sistema de computação descentralizado. Ele criou a teoria, o Nash Equilibrium. Ele criou, não, ele descobriu, né? Porque é uma descoberta. Que é o que permite o alinhamento dos incentivos, que está na raiz da coisa. Eu acho bem a não ser que uma pessoa tenha... É um cara conhecido, né, por fazer descobertas, por juntar coisas assim, né? Exatamente por encontrar coisas como o Bitcoin. Exato. Vamos lá. Estão aí na cara, estão na cara mas não estão na cara de todas as pessoas, só de pessoas com mentes brilhantes assim. Se foi um aluno dele, tem que ter sido um aluno que fez todas as cadeiras que ele ensinou, não um aluno de uma área só, entendeu? Eu acho que há 2 hipóteses. Ou ele inspirou a pessoa ou pessoas que são Satoshi, ou ele era parte de uma equipe e era uma equipe. Eu acho que ele coordenou a equipe. Ele sozinho, por que eu acho que não? Por exemplo, eu li alguns escritos dele recentes, da fase, por causa da história do dinheiro ideal e tal, eu tentei ler algumas coisas mais recentes que ele escreveu.
e o tipo de linguagem é totalmente diferente. Então, ou ele foi uma das mãos que escreveu o white paper, e foi uma equipe. Há muita gente que diz que o Satoshi não é uma pessoa, né? É uma equipe, aí pode ter o Hal Finney, pode ter o Johnny Nash e tal, ou realmente foi só uma inspiração, mas ele sozinho a escrever acho difícil, a linguagem é bastante diferente, se vocês analisarem. Se for por linguagem, está mais perto do Big Old, do Nick Szabo, do que... Se for por linguagem, aí tem um problema, porque a gente tem um cara que se acredita que era esquizofrênico e que ele mesmo fala que escutava vozes, entre aspas. Ele tem a linguagem que ele quer, esse cara. Se ele tá querendo fazer outra linguagem... Eu tô falando sério. Sabe uma coisa que era comum? A arrogância. É um cara que... A arrogância era incomum. Satoshi era arrogante. A arrogância é uma coisa comum entre o Satoshi, entre ele. Enfim, pode ser. Ambos eram meio arrogantes. Mas justo disfarçar, não disfarçar, até mesmo pode ser naturalmente, ele vivia o Satoshi, vai saber, tipo, uma cabeça que tem, né, múltiplas, que experimenta, que está disposta a experimentar, né, várias identidades. Sim. E o Satoshi surgiu numa mailing list onde pessoas cooperavam já com esse objetivo, né? Então, e sabendo já que o Nash tinha a prática de coordenar outros cientistas em busca de um objetivo, se o que te impede de acreditar que tenha sido ele, se a tua barreira é essa, eu não vejo o menor motivo para não crer que ele possa sim ter recrutado um redator, um copy. Por que não? Dentre aqueles cientistas que estavam trabalhando com ele, porque não usava escreve. Ou foi escrita 4 mãos ou 6 mãos. Sim, mas a pessoa que juntou o hashcash do Adam Back com todas as outras peças e ter escrito isso de uma forma que não fica evidente, nunca é mencionado o Nash Equilibrium, mas, no entanto, ele está implícito quando junta as peças todas. Eu acho que isso daí é uma forte evidência de que ele realmente estava envolvido nisso. Não, e é possível que o pseudônimo seja ele e ele tenha coordenado. Ou seja, a gente vê o que a gente tem hoje de história é a mailing list. A gente não tem os e-mails privados do Satoshi com outras pessoas. Naquela mesma mailing list, poderia estar colaborando por trás com outras pessoas da mailing list e ele, entendeu? Ou seja, não significa que os outros conheciam ele, ou sabiam que o Satoshi era, entendeu? Ele talvez manteve a sua identidade secreta, colaborando com outros cientistas eletronicamente. E escrevendo, ou seja, ele escreveu um draft e aí as outras pessoas desenvolveram em cima do draft e ele publicou aquela publicação, mas não significa que ele sozinho fez e que teria que estar no mesmo espaço físico e que as pessoas tinham que se conhecer. Exatamente. Poderia estar acontecendo tudo por e-mail, ali por trás do que estava público na mailing list. Exatamente. Aí está o sucesso da estratégia do Satoshi, né, porra? A estratégia de se criar um pseudônimo foi essa. Foi deixar, talvez, dúvidas, mas nunca certezas. E quem criaria um pseudônimo se não alguém que conhece a repercussão que isso vai ter, né? Fala aí, Becas. Não, ia dizer que ele pode ter sido um maestro, né, da orquestra. E é curiosa essa teoria. E realmente, do ponto de vista de heterónimos, o que faz sentido dos candidatos usar é o Nash, né? É o que já usou no passado e que tinha fortes razões para isso. E tem muita coisa ali por trás que tem a ver com ele. Não sei, é interessante. Teoricamente seria a solução mais redonda, mais bonita, mas... E outros pontos que eu acho que são relevantes, tá, Becas? A esse claim de que ele realmente estava por trás disso. Eu estava olhando outro dia desses uma refutação que tem um cara lá, daquele da Casa Hodel. O Locke fez uma refutação do Craig Wright, dizendo que ele não era. E uma das coisas que ele utilizou foi os horários de postagem do Craig Wright versus os horários de postagem do Satoshi. E ali fica bem claro que os horários de postagem do Satoshi são de uma pessoa que vive regularmente numa rotina
e que está naquele fuso horário no qual está Princeton, onde vivia John Nash. Em 2004, John Nash ele concedeu uma entrevista após um Nobel Prize, onde ele dizia, nessa entrevista que ele falou que a cadeira mais importante que ele teve na faculdade foi essa de economia austríaca. Ele também disse que acreditar que suas maiores contribuições, melhor parte da sua obra ainda está por vir, que ele está muito ativo, focando seus esforços em dinheiro ideal. E depois ele disse, eu acho que eu descobri uma coisa, mas não falo o que era. Nossa. Ele corta o negócio. E lá por 2010, 2011, depois que Satoshi sumiu, e é bem de praxe do Nash, uma vez que ele resolve um assunto, ele muda completamente de foco, ele vai para um outro problema e começa a atacar ele passa agora a falar não mais sobre dinheiro ideal, mas agora ele está falando sobre a teoria da relatividade. Ele começa a dizer que Albert Einstein simplificou demais a teoria da relatividade, é igual a mc ao quadrado, e que ele acha que ele chegou perto da realidade, uma representação da realidade, mas ele deixou de fora alguns detalhes relevantes. Ele começou a trabalhar nisso. Não chega a concluir essa nova obra, morre nesse acidente de táxi pouco tempo depois. Imagina se o cara resolve a teoria da relatividade e depois volta atrás e diz, e falando nisso eu também inventei o Bitcoin. Isso aqui é para resolver outro problema de vocês aí. Cara. Acabou.